Boa tarde a todos. Hoje, por um motivo bem especial, eu resolvi falar sobre a nossa origem, sobre a arte do jorei. Basicamente, quem somos nós? E isso é fruto de uma palestra que eu postei ontem, do reverendo Watanabe, né? Que ele falava assim que desafie mesmo que só tenha 1% de chance. Assim nascerá o milagre. Né? E ele fala assim, existe uma grande coisa que aprendi ao longo da vida, que o mais importante é não desistir das coisas boas. Meixo Sama ensinou, é importante desistir das coisas ruins e não desistir das coisas boas. Mas o maior problema é, será que realmente conseguimos colocar esse ensinamento em prática no nosso dia a dia? Se visar exclusivamente um benefício próprio, será uma forma de apego e, portanto, é melhor desistir mesmo. Se for para o bem do próximo, para o bem da humanidade, da igreja, da obra divina, não podemos desistir de maneira alguma. Se houver um milésimo de chance que seja, devemos sempre acreditar nela, apostar todo o nosso empenho para reverter a situação. O mais importante é acreditar que todo o empenho foi feito até o final. Certamente tornou-se alimento para a nossa alma. Por isso devemos desafiar mesmo as coisas que pareçam impossíveis para nós. Quando desafiamos o impossível, só ganhamos graças e milagres. Meixo Sama orientou que só o fato de se definir algo que é impossível já está manifestando o Gá. A maioria das pessoas, por possuir Gá, mesmo havendo 50% de chance de dar certo, acaba desistindo. Sabe por quê? Porque acham que só terão prejuízos, que em caso de fracasso passarão vergonha perante os outros, que talvez não consigam assumir toda a responsabilidade, que serão ridicularizadas, que seu esforço será em vão. Por isso não se esforça, não se arrisca. Na verdade, não quer se esforçar. Essas pessoas possuem Gá, são egoístas e dependendo já vacilam quando percebem que a chance de sucesso é de 50%. Quando a chance é só 10%, balançam a cabeça e dizem que não vai dar certo. Essas pessoas são aquelas que só vão na boa, ou seja, quando tem 100% de certeza de que vai dar certo. São legitimamente materialistas. Para elas, tudo que é ruim em suas vidas é culpa de alguém, não delas. Sempre estão insatisfeitas, reclamando de tudo, vivem afundadas na melancolia. Prestem atenção nesse ponto. Todos aqueles que só se arriscam quando têm 100% de certeza que não vão perder, sofrem de melancolia. Eu já sou o contrário. Se descobrir que ainda há 0,0001% de chance, que é o que é um milésimo de chance, vou em frente. Não é desperdício não é desperdício por nada. Tenho que apostar nesse um milésimo e oferecer todo o meu empenho. Se não der certo, paciência, mas não tenho nada a lamentar, pois um milésimo já mostrava que as chances eram mínimas. O que importa é que me empenhei desafiando o impossível. Isso aqui me faz lembrar quando eu cuidava dos jovens, e mesmo na igreja, quando eu estava no Jorei Center, e aqui também já falei isso, quando nós criamos alguma atividade, o pessoal perguntava, e se não der certo? Eu falei, a gente tenta de novo, de outra forma, mas pelo menos nós tentamos. Né? Nós nunca pecamos por não fazer. Né? Esse desafio é que representa um grande resultado, que se tornará força e alimento para a minha alma. Imagine se enfrentei um desafio de 1000%, de um milésimo, enfrentar um outro desafio de 1%, vai ser mais fácil. E um décimo, mais fácil ainda. 10% de chance, pode considerar que é sucesso garantido. É assim que se cultiva o espírito de desafio. Quanto mais empenho fazemos, mais crescemos. É por esse motivo que nossos avós e ancestrais, que viveram 50, 100 anos atrás, eram todos fortes. Sabem por quê? Porque naquela época não existiam tantas chances como hoje. Possibilidade quase zero. Foi assim depois da Segunda Guerra Mundial. Que chances existiam naquela época? Praticamente nenhuma. Tudo era difícil. Mesmo assim,
acreditaram naquele restinho de possibilidade que ainda existia. Redobraram seu empenho e, graças a isso, seu estado de espírito se fortaleceu. O que os senhores acham? Será que que não foi isso que aconteceu? Somente quem desafia, quem busca oferecer o máximo de si, é que ganha condição suficiente para receber milagres. Aí eu li isso aqui ontem e me lembrei de como nós nascemos, né? Eu já contei isso algumas vezes, mas talvez nesse atual momento que estamos vivendo, as pessoas, para entender o que a arte do Jorei é, o que ela significa, ela não dá para ser explicada em palavras. Mas teve um membro nosso que escreveu um texto chamado Quem Somos Nós, há mais ou menos uns 14 anos atrás. E esse texto virou talvez um resumo bem claro do que é a arte do Jorei hoje. Nós estamos numa fase, já fazemos isso há uns 13 anos, do Jorei Online, por exemplo, com resultados maravilhosos. E, ultimamente, depois de um grande movimento que nós estamos criando com os membros, ministros, atuando nas suas casas, sem hora, tem uma que fica até meia-noite ministrando Jorei, é uma coisa muito doida. E através desse empenho de todo mundo, começou a se criar um movimento espiritual, é um grande redemoinho, e está gerando milagre pra caramba. Graças e graças e graças, através do Jorei Online, através de várias e várias situações que estão nos chegando, pessoas relatando com lágrimas os resultados da sua dedicação. Nós não temos nem o que falar, a gente só fica feliz e agradece, porque estamos realmente vivenciando isso. Quando ele fala aqui, o Reverendo Watanabe, desse desafio, quando nós alugamos a primeira casa, nós não tínhamos um centavo. A casa era da cor do manto de Nossa Senhora de Fátima e foi no nicho dela, na Igreja Matriz de São Caetano do Sul, que eu fiz oração e pedi para ela um sinal e um apoio para alugarmos uma casa. E de 5 casas que nós fomos ver, ela foi a 5ª. E essa casa foi alugada. Nós éramos um grupo muito pequeno de pessoas. Pintamos a casa. Em 20 dias inauguramos. Inauguramos no sábado, dia 14 de março de 2004. Dia 15 fizemos um outro culto no domingo. E na segunda-feira abrimos ao público. Quando abrimos, a primeira pessoa que entrou na igreja, por assim dizer, foi um carteiro, né? Trazendo um envelope. E não era pra gente, era óbvio. Mas como eu não tinha nada lá, eu abri. Era uma foto de Nossa Senhora de Fátima. E ela é nossa padroeira, né? Então eu senti que naquele momento nós estávamos sendo realmente abençoados. Porque eu pedi a ela na oração que eu não queria tirar os membros dela, eu só queria somar no servir. Porque era isso que o Meshama nos ensinava através do ensinamento fé e liberdade. Não pode haver opressões nem nada. Mas antes de inaugurar a igreja, nós precisávamos do quê? De altar, de cadeira. E nós não tínhamos nada. E eu lembro que um dia, eu acordei 6:30 da manhã assustado, pensando em 2 pessoas. Nós achamos as cadeiras que um cara fabricava. Eu lembro que na época era R$2.100. Era dinheiro para dedéu. As cadeiras com os banquinhos. Era muito dinheiro. Eu liguei para um amigo meu e falei, fulano, ele já até faleceu, o Adriano. Falei, fulano, preciso de você. Isso não era 6:50. Fala, cara, você me acordou essa hora, o que foi? Cara, preciso de você. O que aconteceu? É o seguinte, conseguimos as cadeiras para a igreja. São 3 parcelas de R$700. Você pode colaborar com uma parcela de R$700? Pode contar comigo, estamos juntos. Mas não quer que eu pague tudo? Que eu pague tudo? Eu podia falar, claro. Eu falei, não, eu só quero uma parcela sua. Tá feito, pode contar comigo. Aí, depois desliguei, liguei para outra pessoa, que foi um ex-sócio meu. Eu liguei para ele, oi fulano, isso aí já era 6:55. Consegui as cadeiras para a nova igreja, e eu consegui fazer em 3 parcelas. Será que você poderia colaborar com 2 parcelas de R$700?
Ele falou assim, pode contar comigo. 7 horas da manhã, eu estava com as cadeiras compradas. Precisava fazer o altar, que é esse que está aqui até hoje, com alguns ajustes. Caro pra caramba. Esse altar na época foi R$ 2.500, se eu não me engano. Era dinheiro para dedéu. Quem vai fazer e como vai pagar? Um amigo nosso falou assim, manda fazer. Tá de sacanagem? Não, manda fazer. Mandei fazer. O cara, falei, cara, vocês têm que fazer isso aí em menos de 15 dias. A gente inaugurar a igreja, né? Um dia antes da igreja ser inaugurada, na sexta-feira, esse marceneiro parou com uma Kombi embaixo na escadaria, com um monte de marceneiro, carregando essas toras, as móveis, a gente chorava. Acho que até hoje. De ver as pessoas, eles subindo com aqueles móveis, aquelas caixas, máquinas e tudo, e a gente parado na porta, as lágrimas escorrendo, e eles trabalhando, fazendo tudo com amor danado, para deixar o altar pronto. A última coisa que ficou faltando, se eu não me engano, foi o púlpito, que é o que está ali na lateral, e ele entregou no sábado de manhã, né, que estava até com verniz ainda. E nós lá correndo. Essa imagem que está aqui, não era para ser essa. Essa imagem é da Icômio Niorai. A imagem que viria para a arte do Jorei, que o Nakahashi tinha conseguido, era uma Komio, também original de Meixo Sama. Mas o filho dele foi ao Japão, encontrou um antiquário e disse assim, avise a seu pai que eu encontrei uma caligrafia do Jikan muito rara. Vou mandar para ele. Só que o Nakahashi não tinha visto, nem sabia que imagem que era. E o filho dele trouxe e colocou no altar. Quando ele chegou, falou, pai, a imagem de Meixo Sama está lá no altar. Ah, então vou lá ver, né? Quando ele abriu a imagem, ele tomou um susto. E disse assim, esta imagem tem que ser de São Caetano. Não é possível que essa imagem apareceu justo agora. Nós tínhamos ido buscar, a pedido dele, uns materiais em Santos. E quando voltamos, nós fomos dedicar para limpar o altar para o culto mensal, que era no domingo. Ele falou, aí ele me chamou. Falou assim, chama os jovens também. Nós éramos só jovens. Poucas pessoas. Né? Aí ele falou assim, aconteceu uma coisa muito bestilhosa. Ele explicou de novo o que aconteceu. E quando ele começou a abrir a imagem, ele falou assim, essa imagem é da Icômio Niorai. Meixo Sama só pintava essa imagem para grandes igrejas que iriam ser abertas, que iriam nascer. E essa imagem aqui é rara, porque existem poucas. E quando ela apareceu, eu senti que ela tinha que ser de vocês. E quando nós fomos abrir a imagem, de novo, todo mundo chorando. Cara, demais essa imagem. Quanto custa, reverendo? Essa imagem custa $10.000. Como que vai falar $10.000 para 7 jovens doidos, né? Para nós era praticamente impossível comprar. Eu olhei para ele, olhei para os jovens, para o grupo. Pode pagar parcelado? Ele falou, pode. Então ela é nossa, reverendo. Vamos abraçar o que Meixo Sama nos mandou. E pagamos. Está aí, no altar. Demoramos 3 anos, mas pagamos a imagem. E assim foi a nossa história. Eu lembro que, vendo relatos do reverendo Watanabe, ele conta que no começo da difusão dele no Rio de Janeiro, ele também às vezes não tinha nem o que comer. Ele tinha uma cadeirinha, um banquinho velho, né? E comia um pão velho. Que às vezes ele dividia esse pão para almoçar e jantar, não é? E eu lembro que na arte do Jorei, quando nós começamos, um bom tempo depois, às vezes nós não tínhamos também o que comer lá na igreja de São Caetano. Nós comprávamos, fazíamos vaquinha, né? Onde comprava um pão de frios e uma barecola. E dividíamos com quem estava lá. Se tivesse 5 pessoas, dividimos esse pão de frios, que era pequeno. E nós 5 e a barecola. E nunca passamos fome. Nós dividimos tudo que nós tínhamos.
Servir assim é por amor, não é por vaidade, nem por ganância, nem nada. Não é fácil, não. Eu não tinha como pagar o aluguel da minha casa. Um membro me ajudou durante anos pagando o aluguel da minha casa com outros amigos dele. Isso não é fácil, não. O nego pensa que servir a alma divina é cômodo, é fácil. Os ataques que vieram só me fizeram crescer. No começo eu ficava revoltado. Depois eu fui me acostumando, eu falei, quer saber? Isso vai me dar mais força ainda. E foi o que aconteceu. E assim foi. E nós não imaginávamos que a arte do Jorei começaria a crescer e a atrair a atenção de algumas pessoas. Também surgiram pessoas com má intenção, que queriam usar a igreja para lavar dinheiro. E eu recusei. Né? Então, até hoje, Meixo Sama nos abençoa com o que nós precisamos. Nem mais nem menos. Talvez vai chegar o momento que vai vir mais. Mas por enquanto é o suficiente para que ele consiga manter a igreja aberta. E atendendo tantas quantas forem as pessoas que nos procuram. Seja pela internet ou seja pessoalmente. Conseguimos ajudar tantas igrejas, tantas pessoas, a abrir tantos locais. Viajamos, corremos perigo. Para nós servir era uma alegria muito grande. E isso que o Meixo Sama sempre nos ensinou. Que para ele também a dedicação, servir as pessoas era um hobby. E para nós também, fazer uma viagem missionária é só alegria. Né? Mas é assim que nós dedicamos. Tentando fazer com que todo mundo viva essa felicidade e alegria que a gente sente. Atendemos pessoas de várias linhas religiosas, como também de outros segmentos messiânicos. E nós nunca pedimos para ninguém vir para a arte do Jorei. Nós nunca pedimos para ninguém vir para a arte do Jorei. As pessoas vêm porque querem. Não é? Nunca convidamos ninguém para vem para a arte do Jorei, larga isso aí. Nunca fizemos isso com ninguém. Nunca ofereci títulos para ninguém. Nunca oferecemos cargos para ninguém. Porque todos aqui somos servidores. Então não tem glamour. E assim foi, e assim é o nosso servir. Né? Hoje, daqui a pouco vai ter um relato da dona Emília, lá de Inhambane, em Moçambique, contando que ela otorgou uma menininha de 4 anos, domingo passado no culto, 4 anos de idade. É sobrinha neta dela. E ela disse que a menina vinha assim para a avó dela, né? Que ela queria fazer igual a tia, levantar a mão para ajudar as pessoas. 4 anos de idade. E ela falou, não sei. E ela falou, não, eu quero. A menina bateu o pé. E recebeu o choco sábado, domingo. Depois ela chegou na tia, na avó, e falou assim, vovó, 4 anos de idade. Me dá um metical, que é a moeda de lá, né? Me dá um metical, vovó. Para que você quer metical? Para colocar no envelope e oferecer para Deus de gratidão, vovó. Não vou te dar. Vovó, eu preciso fazer donativo, vovó. Preciso agradecer a Meixo Sama. Falando do jeitinho dela. E a vovó deu, cara, e colocou o dinheirinho dela na urna. Depois a menininha foi lá e pegou uma vassoura e ajudou a tia e o pessoal a varrer a igreja. 4 anos de idade. Quanto vale isso? Não tem preço, Não tem preço. Então, o nosso servir, ele é assim. Com dificuldades, mas que são dificuldades que nos fazem crescer. Quem entender a purificação, o processo de purificação, vai entender que está ruim, mas vai ficar bom. Vai melhorar, vai passar. É isso que nos faz ganhar força. Depois eu postei uma outra aula do reverendo, que ele fala que perceba a vontade divina em todas as situações. Né? Então, daqui também terei vários ensinamentos. Né? E uma coisa que ele fala, no final, ele diz assim, todos os dias, o Meixo Sama não realiza todos os nossos sonhos. Muito pelo contrário, ele nos dá muitas coisas que a gente não gosta de propósito. Este é o que chamamos chicote de Deus, ou chicote do amor. Basta pensarmos assim, que Meixo Sama cada vez mais
vai nos utilizar, pois ficamos mais fáceis para sermos utilizados. Enquanto ficamos pensando que não vamos ser úteis, mesmo que Ele queira nos utilizar, não pode fazê-lo. É por isso que é muito importante termos uma fé centralizada em Meixo Sama e o coração sempre voltado para Ele. Todos os dias, vários tipos de pessoas vêm à casa de difusão. E acho que existem também muitas pessoas que estão ali para orientar aqueles que chegam à difusão, mas que escolhem as pessoas que vão orientar. Se for do tipo que combina com o orientador, ele atende. Mas se for uma pessoa que não é do seu tipo, manda logo outra pessoa atender. Dessa forma, nunca vai aparecer uma pessoa de qualidade na igreja. Isso porque, mesmo aquele elemento que de boa qualidade que ali chega, logo passará a ter má qualidade. Não importa o tipo de pessoa que chega à sua unidade. Se fizer o que precisa ser feito, com certeza, muitos elementos de boa qualidade vão aparecer. Isso é a base da difusão, não é? Uma frase que um ex-integrante da Arte de Jorei fez, no comecinho nosso, expressa bem o que nós somos. O Templo Arte de Jorei é um presente de Deus e Meixo Sama para as pessoas que passam por aqui e deixam o enorme desejo de compartilhar as bênçãos recebidas com outras que estão prestes a chegar. A pessoa que criou essa frase não está mais na Arte de Jorei, mas deixou uma coisa boa, né? Aí vem esse membro nosso, Tiago. O Tiago, a família é judia, o pai a mãe é judia. E ele é um estudioso de teologia, teosofia, de várias linhas espirituais, né? E ele escreveu isso aqui. Inclusive isso aqui, mais uma carta, eu enviei para o quarto líder da igreja messiânica, o Kyosho Sama e o Ichi Okada, né? há uns anos atrás. Arte do Jorei, um retorno ao verdadeiro espírito de Meixo Sama. Em tempos e eras, Deus nos mostra um caminho a ser seguido segundo a nossa necessidade espiritual, onde buscamos a sua força e seu alento e o seu alento para nossos espíritos. Busca assim purificar máculas adquiridas desde quando o homem se afastou das leis da natureza e desde então tem somente buscado os meios mais fáceis e rentáveis para si próprio. A cada novo ciclo, a grande luz universal enviou para a Terra a sua misericórdia, manifestada em homens e mulheres que se dispuseram a levar a verdade da vida para todos que precisavam e que precisariam no futuro. Tempos e eras, Deus manifestou a sua luz com mais força e intensidade, desvelando assim as cortinas onde somente a luz e a verdade prevalecem. Inicialmente, essa doutrina, fundada e fundamentada no amor de seus membros e de seu fundador Meixo Sama, unidos em prol da elevação espiritual e da purificação das máculas adquiridas, unânimes junto ao nosso mestre Meixo Sama, e através desse elo de força e amor, a ligação feita com Deus era da mais perfeita harmonia, e assim os milagres cada vez mais iam se manifestando. Milagres e milagres na época da fundação da igreja do Japão, no ano de 31, onde teve o início da aurora, em que lentamente o sol vai se levantando e determinando a entrada da era do dia, chegando o reino da luz. Uma das manifestações do auxílio divino foi a revelação da verdade de Meixo Sama, que ensinou o método mais eficaz para a concretização do reino divino na Terra e que nos foi otorgado, o Jorei, método natural de eliminar os sofrimentos da humanidade. A verdade consiste em ter Deus como centro da vida, e que o elo dele para conosco é o nosso mestre Meixo Sama. E que através desse elo divino, a energia flui para os nossos orricares, fazendo assim com que nós, homens e mulheres, buscadores da verdade, possamos ir em favor do objetivo da concretização do reino do céu na terra, levando para a humanidade a luz divina, irradiada através da palma de nossas mãos, nos restituindo a divindade outrora perdida. Essa doutrina cresceu no mundo todo, e com essa expansão perdeu-se a pureza original citada aqui. Infelizmente, dividida nas mais variadas vertentes e vários dirigentes que somente buscam o retorno financeiro e por egoísmo querem ser maiores que as outras, esquecendo-se da proposta divina feita por Meixo Sama. Nosso mestre dizia que o mundo, na era da luz, teria suas barreiras desfeitas, assim como descritas por ele na oração Zengen Sante. Desapareceram como por enquanto as divisas, ódios e motivos de disputa entre os países.
A humanidade está agora abraçada pelo coração misericordioso de Canon. É praticado no trabalho cotidiano o despertar da mais profunda sabedoria divina. Acumulando atos virtuosos, as famílias prosperam e prolongam a vida sem usar remédios. Essa apostasia, afastamento da verdade original, dentro da doutrina, tem tornado mais fraco o elo com o fundador. Constata-se que a eficácia do jorei ministrado perde o sentido de ser, pois não ministram mais por amor e sim por obrigação em querer cumprir uma meta, esquecendo-se da qualidade e, muito pior, esquecendo o porquê da grande dádiva concedida por Deus. Existe um termo judaico que se chama techuvá, que significa retorno. Retorno esse que nos convida a buscar a pureza da igreja outrora fundada por Meixo Sama, a qual não podemos nos esquecer de suas raízes espirituais, tirando as roupagens que nela foram colocadas ao longo de 78 anos de existência, conforme o bem-querer de seus dirigentes. Com a chegada da nova era, Deus, com sua infinita bondade e misericórdia, fez manifestar aqui na Terra uma entidade religiosa chamada Templo Messiânico Arte do Jorei, ou simplesmente Arte do Jorei. Aqui encontramos buscadores fiéis e sinceros à proposta de Meixo Sama, porquanto somos tocados pelo alento divino da verdadeira ligação com o nosso Mestre, em que fomos convidados a fazer o resgate da origem da igreja desde sua fundação. Assim, com o coração sincero de servir a Deus, Meixo Sama, de servir a Deus como Meixo Sama fazia no seu tempo e como orientou aos membros e ministros. Uma igreja onde os ensinamentos são mostrados e sem esconderijos nos revela a luz dirigida a nós para que possamos ser felizes realmente, sem nos prendermos à vontade humana, mas sim à vontade de Deus revelada pelo nosso mestre Meixo Sama. Uma busca fiel do que era e do que será. Um jorei puro e eficaz, onde, se aplicado com fé e dirigido com postura correta, se tornará maior a cada prática, ligado pelo elo divino com Meixo Sama. E através dele, poderemos responder às infinitas dúvidas que pairam em nossa mente. Não fiquem parados. Deus e Meixo Sama desejam que o busquem em espírito e verdade, no resgate de seu ideal. A cada um cabe julgar o que é melhor para si. A oportunidade é dada. Basta somente ter coragem de tirar a venda da ignorância que cobre os olhos daqueles que buscam a verdade. A arte do jorei é um retorno ao verdadeiro sentimento de Meixo Sama. Isso não é pretensão ou presunção, mas uma oportunidade para a dissolução dos problemas da humanidade. É a manifestação da vontade divina. Assim, construindo uma nova era, cada vez mais nos aproximaremos do reino do céu na terra. Muito profundo, não é? E é um jovem, né? Muito profundo. Ontem eu estava assistindo um filme e ele falava, chama, como é que é? Aos Saints. A história de um pastor anglicano que foi para uma cidade para poder fechar uma igreja. É uma história real. E ia vender a igreja, né? Porque estava cheia de dívidas, estava falida. Mas graças a um grupo de imigrantes birmanianos, ele resgatou a igreja. E muito mais com isso, que isso. E uma coisa que é interessante é que ele ouviu a mensagem de Deus nos pingos da chuva. Que ele devia usar a natureza para poder resgatar a igreja. E Deus fez ele com o pessoal, as plantações, foi uma loucura tudo. De repente veio uma chuva enorme e eles perderam praticamente tudo. E não tinha mais como pagar a igreja. Então ele se perguntava: Deus, o Senhor nos deu sinal, nos fez arar a terra, plantamos, colhemos, mas a chuva levou. Por que isso tudo? Mas na grande perda que eles tiveram, é quando vê a maior vitória que eles jamais sonhariam. Então, às vezes, nós perdemos coisas e pensamos que é um castigo de Deus ou foi ilusão. Será que Deus falou com você mesmo ou foi sua cabeça? Porque falaram isso para ele. Será que Deus falou com você mesmo ou foi sua cabeça? Né? Então, muitas vezes a gente se questiona para saber sobre os sinais de Deus, se é isso realmente. Se esse é o caminho mesmo. E uma coisa que ele disse assim, uma pessoa falou para ele assim: quando você precisar de ajuda, prometa que você vai pedir. Porque ele era muito para fazer, mas vamos fazer. E ele prometeu. E ele pediu ajuda para a pessoa mais que ele criou uma grande inimizade. E se tornou depois um grande parceiro para poder
fazer todo esse processo. A gente aqui na Arte do Jorei, nós não pedimos nada a ninguém, né? É raro eu postar alguma coisa pedindo ajuda, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas aquelas pessoas que desejarem servir conosco são bem-vindas. Se acha que pode confiar no que nós fazemos e querem colaborar de alguma forma, através do donativo, através da dedicação, seja online, se quiser vir nos conhecer, ver o que nós fazemos, sejam bem-vindos. Nós precisamos de pessoas comprometidas com a fé. Ontem uma pessoa me ligou e pediu, perguntou, até um sacerdote, um padre também, e anglicano, né? Da Arte do Jorei, se nós cobrávamos para outorgar, se nós fazíamos isso, aquilo, outro. Eu expliquei para ele como nós dedicamos. E na Arte do Jorei, ninguém fica sem ser outorgado porque não tem donativo. Nós temos dificuldade sim, porque nós temos que preparar os ricários e tudo mais. Mas ninguém, porque não tem o valor de fazer a gratidão, fica sem receber um ricário. Eu outorguei uma pessoa em Minas Gerais, agora sim. Eu não posso atrapalhar o caminho de Deus. Eu não posso ser um empecilho na vontade de Meixo Sama me servir. Em querer salvar uma pessoa. Por isso que tudo para nós é baseado em comprometimento. Assumimos realmente o nosso ideal perante Meixo Sama. Então, qualquer pessoa, você católico, espírita, de qualquer vertente, messiânico, budista, judeu, muçulmano, seja bem-vindo à Arte do Jorei. Só que nós aqui nós não vamos mudar a doutrina, adaptá-la. Pelo contrário, as pessoas que aqui vêm se sentem acolhidos e amparados, porque todos os credos estão dentro dessa doutrina, que é o que o Meixo Sama ensina. Né? Então, quem quiser não nos ajudar, mas quem quiser vir para fazer a diferença junto conosco, seja muito bem-vindo. Nós agora vamos construir um solo sagrado em Tocantins. E uma pessoa lá em Minas Gerais me perguntou assim, que foi nos conhecer: é necessário, reverendo, construir um solo sagrado da Arte do Jorei? Eu falei, não, mas o solo sagrado não é da Arte do Jorei. O solo sagrado é para todos os credos. Eu quero fazer de Tocantins um local onde qualquer pessoa, se um grupo católico quer ir lá fazer uma missa, fazer um encontro, nós faremos. Não importa quem seja, é um local de congraçamento de todos os credos. Tanto é que lá não tem portões. Não haverá portões. É aberto. Então, quem quiser ir lá fazer a sua oração, vai encontrar. Por isso, quem quiser ser útil, quem quiser se sentir útil, talvez seja melhor assim, vem conosco. Vamos encarar esse desafio. Talvez a gente esteja no ponto lá do 1%. Quem sabe a gente chega logo, logo nos 10%. Né? Não podemos ter medo de desafios e achar que tudo é impossível. Porque, como eu falei no início, nós nunca, quando a Arte do Jorei nasceu, nunca, em momento algum, imaginamos que a Arte do Jorei estaria hoje em vários países, em vários estados brasileiros. Não é grande. Mas tem lá uma pontinha, um núcleo, uma casinha, uma salinha. Tem alguém para poder oferecer um jorei diferenciado. Sem cobrança, sem metas, sem imposições, sem dogmas. Porque se for em algum local que tiver isso, não é arte do jorei. Não é o que eu oriento aqui. Né? Para encerrar, eu recebi uma mensagem hoje na internet, e ela, por causa de uma frase, a história é muito bonita, mas a frase final resume toda a essência de quem somos nós. Quando alguém chega aqui, sofrido, machucado, é o que nós fazemos, tentando dar vida para essa pessoa, né? Fazer com que ela renasça, ressurja das cinzas, por assim dizer, que ela reviva, né? E que ela se sinta plena perante Deus. É uma historinha que todo mundo já deve ter lido. Mas é muito interessante, diz assim: pai, estou com fome. Ricardinho não aguentou o cheiro bom do pão e falou: pai, estou com fome.
O pai Agenor, sem ter um tostão no bolso, caminhando desde muito cedo em busca do trabalho, olha com os olhos marejados para o filho e pede mais um pouco de paciência. Mas, pai, desde ontem não comemos nada. Eu estou com muita fome, pai. Envergonhado, triste e humilhado em seu coração de pai, Agenor pede para o filho aguardar na calçada enquanto entra na padaria à sua frente. Ao entrar, dirige-se ao homem do balcão. Meu senhor, estou com meu filho de apenas 6 anos na porta, com muita fome. Não tenho nenhum tostão, pois saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei. Eu lhe peço que, em nome de Jesus, me forneça um pão, para que eu possa matar a fome desse menino. Em troca, posso varrer o chão do seu estabelecimento, lavar os pratos e copos, ou outro serviço que o senhor precisar. Amaro, o dono da padaria, estranha aquele homem de semblante calmo e sofrido. Pede comida em troca de trabalho e pede para que ele chame o filho. Agenor pega o filho pela mão e apresenta a Amaro, que imediatamente pede que os dois sentem-se junto ao balcão, onde manda servir 2 pratos de comida do famoso PF, prato feito, arroz, feijão, bife e ovo. Para Ricardinho era um sonho, comer após tantas horas na rua. Para Agenor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia lembrar de sua esposa e de 2 filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá. Grossas lágrimas desciam dos seus olhos, já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato, como se fosse o manjar dos deuses e lembrança de sua pequena família em casa, foi demais para seu coração tão cansado de mais de 2 anos de desemprego, humilhações e necessidades. Amaro se aproxima de Agenor e, percebendo sua emoção, brinca para relaxar. Ô Maria, sua comida deve estar muito ruim. Olha, meu amigo, está até chorando de tristeza esse bife. Será que é sola de sapato? Agenor sorri e disse que nunca comeu comida tão apetitosa e que agradecia a Deus por ter esse prazer. Amaro pede então que ele sossegue seu coração, que almoçassem em paz e depois conversariam sobre trabalho. Mais confiante, Agenor enxuga as lágrimas e começa a almoçar, já que sua fome estava nas costas. Após o almoço, Amaro convida Agenor para uma conversa nos fundos da padaria, onde havia um pequeno escritório. Agenor conta então que há mais de 2 anos havia perdido o emprego e desde então, sem uma especialidade profissional, sem estudos, estava vivendo de pequenos biscates, aqui e acolá, mas que há 2 meses não recebia nada. Amaro então resolve contratar Agenor para serviços gerais da padaria e, penalizado, faz para o homem uma cesta básica com alimentos para pelo menos 15 dias. Agenor, com lágrimas nos olhos, agradece a confiança daquele homem e marca para o dia seguinte seu início no trabalho. Ao chegar em casa com toda aquela fartura, Agenor é um novo homem, sentia esperança, sentia que sua vida iria tomar novo impulso. Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta, era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, 5 da manhã, Agenor estava na porta da padaria, ansioso para iniciar seu novo trabalho. Amaro chega logo em seguida e sorri para aquele homem que nem sabia por que estava ajudando. Tinham a mesma idade, 32 anos, e histórias diferentes, mas algo dentro dele o chamava para ajudar aquela pessoa. E ele não se enganou. Durante 1 ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto e extremamente zeloso com seus deveres. Um dia, Amaro chama Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para a alfabetização de adultos, um quarteirão acima da padaria. E ele fazia questão que Agenor fosse estudar. Agenor nunca esqueceu seu primeiro dia de aula, a mão trêmula nas primeiras letras e a emoção da primeira carta. 12 anos se passam desde aquele primeiro dia de aula. Vamos encontrar o doutor Agenor Batista de Medeiros, advogado, abrindo seu escritório para seu cliente, e depois outro, e depois mais outro. Ao meio-dia, ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, que fica impressionado em ver um antigo funcionário tão elegante em seu primeiro terno. Mais 10 anos se passam, e agora o doutor Agenor Batista, já com uma clientela que mistura os mais necessitados que não podem pagar e os mais abastados que o pagam muito bem, resolve criar uma instituição que oferece aos desvalidos da sorte, que andam pelas ruas, pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos, um prato de comida diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar, que é administrado pelo seu filho, o agora nutricionista Ricardo Batista. Tudo mudou, tudo passou, mas a amizade daqueles 2 homens, Amaro e Agenor, impressionava a todos que conheciam um pouco da história de cada um.
Contam que aos 82 anos os dois faleceram no mesmo dia, quase que à mesma hora, morrendo placidamente com um sorriso de dever cumprido. Ricardinho, o filho, mandou gravar na frente da casa do Caminho, que seu pai fundou com tanto carinho. Acho que já ouviram falar, né? Na Casa do Caminho. Essa frase aqui é o que, para mim, foi o que mais norteou a arte do Jorei. Que eu acho que ele teve tudo a ver com a gente aqui. Um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperanças e você me deu um caminho. Um dia eu acordei sozinho e você me deu Deus, e isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente a sua alma. E que sobe o pão da misericórdia para estender a quem precisar. Por isso que eu achei que esse trechinho tem tudo a ver com o que nós fazemos aqui. Atendemos pessoas das mais variadas situações, de doenças, a pobreza e a conflitos. E a gente consegue ver a grande mudança de cada uma delas. A gente só tem que fazer a nossa parte. Acolher, né? Acolher, não julgar, que é a parte mais difícil. E eu me coloco também nesse contexto, porque eu sou humano. Mas, quem sabe um dia, quando a gente morrer também, vai ter uma plaquinha lá, bem feitinha, né? Aí eu uso as palavras de Paulo, né? Combati o bom combate, mas guardei a fé. Né? Então, isso é um pouco da nossa história, do que é a arte do Jorei e do que ela significa. Né? O nosso lema é um por todos e todos por um, sempre. Então, que se as pessoas quiserem saber quem somos nós, vem aqui, converse conosco. Se nós somos mentirosos, você vai ver. Se nós somos verdadeiros, você vai sentir. Né? Esse é o nosso objetivo. Então, quem quiser, estamos aqui à disposição, a qualquer hora, para oferecer o nosso serviço da melhor maneira possível. Muito obrigado a todos e uma boa missão.